Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Methods, um papo super descontraído sobre empreendedorismo, sobre inovação, criatividade. Eu sou o Maca e vou ser o mediador aqui desse bate-papo incrível de hoje com o nosso convidado. Antes de a gente começar o nosso bate-papo e eu apresentar essa pessoa incrível, não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, lá no nosso Instagram, @txm_methods. No LinkedIn nós somos TXM Methods e no YouTube, caso você não esteja vendo a gente no YouTube, somos canal TXM Business. Fica esperto que no YouTube muda um pouquinho, tá? Então você fica esperto ali que nós somos nós somos o canal txm.business. E agora sim, ele diretamente do CDEP para o mundo, nosso grande amigo Rafael César. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, estar aqui de novo com vocês, esse parceiro de longa data, né, que é a TXM. Exato, já temos uma história aí. Já, são 4 anos, hein? Olha só, não é pouco tempo, só. Não é pouca coisa. Daqui a pouco vamos comemorar bodas aí de alguma tipo coisa. Isso, tô esperando um convite aí, Olha Salomão. aí. Boa. Ô, Rafael, e me conta uma coisa. Quem é tu, cara? De onde é que tu vem? Qual que é a tua história? Me conta um pouquinho dela. Olha, ela é bem inesperada, na verdade. Eu Isso que é sou do Rio Grande do Sul. Da onde? Sou de Palmeira das Missões, uma cidadezinha bem longínqua. Vivi muito tempo em fazendas, assim, morava pra fora, né, como se dizia. E gostava? Não se espera nisso. Não sei dizer se eu gostava. Sabe aquele sentimento meio suprimido da infância? É bom pra visitar. Pra visitar às vezes. Às assim, vezes. Muita família. Mas vim do interior do Rio Grande do Sul, ali perto dos 10 anos eu me mudei para Xangri-Lá, uma outra cidade também muito conhecida, só que não, né? É uma cidade de 12 mil habitantes, muito pequena, ela fica no litoral norte do Rio Grande do Sul. E fiquei lá, né, escondido do mundo por um tempo, né, até começar a fazer a minha primeira graduação, né? Aí eu fiquei nesse tempo lá, já comecei a trabalhar bem cedo, né, com 15 anos eu já era professor. Eu, naquela época, né, ainda não tinha essa formalização da questão da informática, né? Então, tu fazia alguns cursos livres, né? Meus pais sempre foram visionários nisso. Tu vai para a área da informática porque você vai conseguir se dar bem na vida. Então, já dos 10 anos para cima, eu comecei com cursos de informática básica, design gráfico, web designer, toda essa parte de linguagem que hoje eu não tenho mais contato nenhum. Mas naquele momento serviu e eu comecei a ser professor, né? De informática e tive meu primeiro contato, né, que é o caminho para mim estar aqui hoje, com programas sociais, né? Então, com 16 anos, eu já comecei a ser oficineiro de um projeto social, né? Dando a aula para crianças, né, que sofriam de vulnerabilidade social, que eram da periferia da cidade, e foi onde eu tive o contato e minha visão de mundo ela mudou, né? Que massa. Porque a gente sempre acha que nossa grama ela não é tão verde, né? Mas é quando você começa a ver vários terrenos no mundo e ver várias questões, você vai vendo que a organização social ela é uma coisa muito complexa, né? Então, eu tive essa experiência nessa cidade, fiquei lá até base dos meus 19 anos, assim, aí eu comecei a fazer biologia. Nada a ver com a parte de informática. Foi assim. tua primeira, Minha primeira graduação. Primeira graduação. Minha Antes primeira era um graduação. curso de informática e Isso, depois cursos básicos, biologia. livres, né? Naquela época acho que nem tinha. Não parece com essa carinha, mas eu tenho 31 anos já. Olha aí! Então, já faz um tempo, naquela época não tinha graduação, né? Eu fiz o curso de Ciências Biológicas, foi um divisor de águas para mim. Eu digo que hoje eu sou empreendedor pelo curso que eu escolhi, que foi Ciências Biológicas. Que legal. Que é um curso muito fora da curva de quem trabalha com isso, né? Mas foi um curso que me formou pesquisador. E quando você é pesquisador, quando você entende como usar uma ferramenta, como você entende como fazer uma pesquisa, né? Isso te abre vários campos de atuação que depois eu fui experimentando de diversas formas, né? Tanto empreender em áreas que não são tão comuns, buscar outras ferramentas de estudo, expandir isso, né? E ter esse olhar de pesquisador mesmo. Eu digo que esse curso me formou como um pesquisador, né? Que massa. Que até hoje tu eu se ainda formou funciona. onde? Eu me formei na UBRA. Na UBRA. Na Universidade Luterana do Brasil, né? Eu comecei a fazer nela porque era a única próxima da minha cidade. Sim. A UBRA fica onde? Fica em Canoas, no Rio Grande do Canoas, Sul, tá. mas eu comecei a estudar no polo que era em Torres. Ele tá. era ali na divisa com Santa Catarina, né? Eu fiz os 2 primeiros anos da faculdade lá, foi uma experiência muito boa, mas eu já entendi que não adiantava ficar ali, né? Tipo, o que eu vou fazer? Tá, eu vou me formar biólogo, vou trabalhar com o quê? Vou ficar na cidade, em órgão público, que não é uma coisa que eu queria para mim naquele momento, né?
Aí eu fiz essa mudança, né? Eu sempre lembro na época, eu pensei ou Florianópolis ou Porto Alegre, né? Uhum. E eu queria muito vir para cá. Só que não tinha faculdade privada aqui de biologia. Aham. Então eu fui para Porto Alegre e porque minha ideia já era fazer o mestrado, né? Uhum. Eu já queria seguir carreira acadêmica. queria emendar Já queria ali. emendar tudo. Já vou começar, já vou fazer, Massa. decidir o que eu quero para mim. Sempre fui muito assim, é isso que eu quero, eu vou fazer isso aqui, independente do que tiver que ser, né? Aham. Aí eu me mudei para Canoas. Eu sempre fui uma pessoa que entendia também algumas questões sociais da época, né, pelas minhas escolhas estéticas, principalmente, e pela forma como eu me visto, como eu ajo, né, pela até minha questão do meu posicionamento perante a minha idade que eu transmito, meu persona, eu sabia que eu deveria ter um currículo dobro dos meus concorrentes, né? Eu não podia só fazer o mesmo, porque isso aqui ia ser um impeditivo de as pessoas me levarem a sério. E até hoje, às vezes, é uma problemática, né? Hoje bem menos, né? Hoje em dia já tem essa ideia de Tá, ainda bem. perfil startup, né? Que já tem Ainda muito bem. isso. Ainda bem, né? E eu fui para lá e sempre fui dedicado assim aos cursos, a buscar estágios. Já trabalhei muito de graça para muita gente, por experiência mesmo. Eu era daquele tipo que batia na porta. Olha, eu gosto do teu laboratório. Vamos trabalhar junto? Vamos fazer uma coisa diferente? Quero vir aqui alguns dias na semana para aprender contigo. E foi onde eu fui construindo essa minha primeira aporte profissional, né? E foi também me construindo como pessoa. Aí depois comecei a dar aula na UBRA, né? Um tempo, quando fiz o primeiro mestrado, que eu finalizei, e daí veio a oportunidade de vir para cá, né? Então é toda essa construção, né, social, essa construção de identidade que eu fui construindo, entendendo também o que é o trabalho, o que é o papel social dele, o que é empreender também nesse meio tempo, né? Porque eu precisava fazer os meus projetos, né, nesse meio tempo. Claro. E foi mais ou menos esse caminho até chegar aqui e ter esse contato com o CEDEP, ter esse contato com a minha primeira empresa que eu tive também aqui, foi em Florianópolis, né, que eu tive ela. Qual foi a tua primeira empresa? Eu tive, na verdade, eu trabalhei por tempos numa empresa que se chamava Equipe Apoio. Equipe Apoio. Ela era uma empresa que trabalhava com consultoria em saúde, online, bem no início, quando ainda nem tinha essa regulamentação ainda de atendimentos, né? No início era só venda de remédios, sabe? Assim, vendiam remédios pela internet. Só que isso tem uma problemática bem comum, né? Que as pessoas não podem ficar tomando remédio sem orientação profissional. E eu vim para cá, para Florianópolis, que eu ia iniciar meu doutorado na UFSC, em saúde coletiva. Legal. Só que foi naquela época de mudança política, o cenário, né? Isso é muito importante, a gente sempre estar atento. E as bolsas foram retiradas dos estudantes. E eu vim pra cá sem nada, né? Eu vou pra lá, tenho a bolsa garantida, não guardei nada, né? Veio com a mochila. Vim com a mochila, curti Florianópolis. Chegou aqui, não tinha mais bolsa, e eu, bom, não vou poder estudar, né? Mas eu não quero ir embora, então vamos trabalhar mesmo, vou procurar um emprego, alguma coisa assim na área, né? Aí eu descobri que ser biólogo não é muito bom para vagas de emprego. Foi bem complicado, porque eu achava que aqui era um paraíso da natureza, ia ter milhões de projetos ambientais, eu ia salvar vários animais, alguma coisa assim, né? E não aconteceu, né? Aí eu tive esse contato com essa empresa e eu entrei para trabalhar como operador de telemarketing. Operador de telemarketing. Eu entrei nessa empresa com mestrado. Eu tive que esconder toda a minha formação. Eu não conseguia de jeito nenhum emprego aqui. Nem como professor universitário, nem com todo o cargo que eu já tinha, professor de pré-vestibular, trabalhado em projetos sociais, não tinha jeito. Aí eu disse, vou inventar um currículo. Pronto, vai ter que ser. Inventei um currículo na hora, consegui os bicos, foi indo e até eu encontrei essa empresa e eu disse, não, aqui pelo menos é dentro da área que eu conheço. Eles falam sobre saúde, né? Meu mestrado foi dentro da área da saúde, foi em biologia aplicada à saúde. Então, eu vou ficar aqui, é um salário legal para o operador, tinha comissão, todas aquelas questões. Eu disse, preciso também, né? Não tem escolha, né? É importante. Aí, entrei e aí eu comecei... Eu lembro que foi uma entrevista bem puxada com o CEO, assim, fiz direto com ele. Estava montando a primeira equipe. E eu falei, mas você tem certeza que tu está vendendo essas coisas, tem segurança? E comecei a questionar algumas coisas específicas, né? E nisso ele se interessou e me contratou como operador e eu fiquei o primeiro mês, e naquele primeiro mês eu consegui bater a meta da equipe, sabe? Uma coisa boa. Porque eu encarava a pessoa como paciente, não como cliente. Né? Então eu falava com ele horas ali no telefone, explicava as questões de saúde, explicava o que estava acontecendo no corpo dele, e ele acabava fechando os pacotes comigo. Consegui estabelecer uma relação de empatia. Uma outra relação, né? Uma outra relação que ele não sentia apropriado. Porque a questão de saúde, quando tu empreende nessas áreas, ela é muito delicada. Tanto na questão social. Porque existe uma linha tênue entre você objetificar a pessoa que tu está atendendo, né? Como, eu estou me aproveitando de você, eu estou usando você, do que você também realmente fazer um benefício coletivo para os dois, né? Isso tanto da área da saúde, quanto também
do processo social, né? Que é o que eu trabalho hoje, né? Tanto por isso que tu vê muitos processos para empresas da área da saúde, né? Quando a pessoa se sente, fui usado, me usaram, me deram esperança e não me entregaram o que eu queria, acontece, né? Por isso que as técnicas de venda para esse tipo de produtos, elas têm que ser bem diferentes também. E depois desse primeiro mês, aí, trabalhando, ele me promoveu para consultor de qualidade. Aí eu passei a ficar controlando o pessoal. Aí eu já fui também no segundo mês, eu tive 3 promoções em 3 meses seguidos. Aí a próxima foi tipo muito rápido, assim. Depois também a saída foi bem rápida também. É assim, né? Essas coisas assim. Foi tudo rápido, tudo muito intenso tudo ali. Muito intenso. E aí eu tive essa experiência daí de fazer o controle de qualidade, a gente começou a construir protocolos de como usar. Aí eu disse, não, a gente precisa de outros profissionais para estar aqui comigo, né? Aí, vamos lá, tinha um médico, encontramos um nutricionista, aí eu convenci a ter um psicólogo também para poder fazer os atendimentos, e a gente criou uma equipe multiprofissional. Aí eu passei a ser o coordenador dessa equipe multiprofissional e tinha uma equipe de pós-venda, né? Eu não fazia mais a operação completa da venda, ficava com a equipe de pós-venda, porque fazia mais sentido acompanhar o cliente e depois revender do que, deixa ele lá e quando ele precisa eu revendo de novo, né? E a gente fez todo esse mecanismo, fez todo o sistema, toda a produção do programa também de leads, de geração de leads, toda a parte de marketing, né? E eu comecei a me vincular muito com essa empresa, e essa empresa, o CEO tinha alguns sócios e ele teve um problema na sociedade, ele resolveu abrir uma outra empresa e ele me convidou para ser parceiro como sócio dessa segunda empresa, né? Que massa! Que daí foi a segunda empresa que eu tive, na época era a Dr. Pocket, o nome dela, Tá. que era a perspectiva de criar um aplicativo, né, com toda essa problemática de atendimento, de inovação na área da saúde, porque na época a gente tinha muito problema com o CRM, né, porque eles depois da pandemia isso tudo mudou, né. Hoje em dia é mais fácil tu conseguir um atendimento online do que tu ter um atendimento presencial. E quanto tempo foi de tu entrar como operador de telemarketing até tu sair como sócio, digamos? 2 anos. Intenso. 2 anos. Que legal. E foram 2 anos muito intensos. Para vocês terem uma noção, a empresa que eu estava antes, ela não me deixava sair de dentro dela, que eu não fiz nem meu exame médico, que eu não tive férias por 2 anos. Boa. Quando eles rescindiram meu contrato, eu levei uma bolada de direitos trabalhistas que eu nem pedia. Porque quando tu tá muito envolvido, tu não presta muita atenção nessas coisas assim, né? Porque eu não saía de lá de dentro. Era uma dependência até negativa, assim, sabe? Dessa proposta, assim, de trabalho. Porque centralizava muito em mim e isso também me deixava muito estressado também, Claro, né? imagina. E passando para essa nova empresa, e a gente já foi com uma outra perspectiva, né? A gente trabalhava na CAT, inclusive, na tua casa. A gente tinha uma parte da CAT lá, eu fiquei um tempo como sócio, depois eu defini que era melhor eu ficar como colaborador mesmo, ser contratado como biólogo, com uma perspectiva do meu nome profissional mesmo, né? Ok, massa. Então, fui contratado como fisiologista na época. Nem tinha, eu acho. Foi a primeira vez que fizeram esse CVO para o biólogo, que eu acho que não tem, né? É para médicos, normalmente, que tem essa atuação. E a gente começou a ser acelerado pela ACE e outros processos, assim, né? Para ter essa base empreendedora mesmo, que era uma coisa que eu gostava muito, né? Eu não pensava no empreender tanto na rentabilidade, eu gostava muito da inovação. Legal. De criar processos, de ter o impacto final, de gerar novos produtos. A gente sentava com os farmacêuticos, vamos fazer uma coisa nova. Mas eu quero uma coisa nova, que tenha um apelo de uso, que tenha um apelo visual, que a gente consiga atingir gente que ainda não usa, que a gente pode trazer, né? Então, era todo esse processo que eu curtia do empreender, que vem muito do pesquisador, né? Que vem dentro dessa linha de formação. Então, quando eu também entrei nessa empresa, que é uma das coisas que eu levo muito para mim hoje, eu fazia todos os processos seletivos também, né? Todos eles eu participava, desde programador a operador de telemarketing. E eu sempre gostei de pessoas que vinham fora da curva, sabe? Que vinham de cursos diferentes, que tinham uma necessidade diferente, que tinham um visual diferente, que tinham uma proposta diferente. Porque o pessoal que já era comum, ele já tinha que ir pronto. Exato. Então, eu sempre privilegiava a entrada dessas pessoas, assim, sabe? E daí a coisa vinha com outras ideias, acabava fluindo, né? Uma outra visão, uma outra cultura. A diversidade ela é muito subjugada dentro das empresas, mas ela tem um potencial muito grande de você ver coisas que você não vê com uma equipe comum, né? Boa. Uma diversidade simples, assim, diversidade de gênero. Ela, por si só, já muda uma empresa. Agora, uma diversidade racial já muda muito uma empresa. Agora, uma diversidade de orientação sexual, uma diversidade de vivências, uma diversidade estadual, né? Tudo isso agrega, porque são outras pontes de visões que tu tem mais facilidade a inovar, né? Então, essa era a ideia que a gente trazia. A gente teve muito sucesso por esse tempo. Foi um ano e meio que eu fiquei nesse processo com a empresa. Aí, por questões de relação pessoal mesmo, que é o mais comum, acho que acontece, de dissolução das empresas, né?
E eu já estava numa outra batida porque eu contribuía muito e eu também não via muito retorno, né? Entendi. Porque era uma startup no início, Sim, assim, sim, e sim. era uma rotina muito grande e eu tenho uma necessidade muito grande de estudar, assim. Eu fico muito tempo fora de alguma formação e isso começa a me deixar meio sem criatividade. Eu sinto que eu vou perdendo o meu feeling, assim, para novidades, assim, sabe? Então, eu preciso estar no ambiente acadêmico, eu preciso estar fazendo algum curso, eu preciso estar indo para um evento para poder me dar um clarão, né? As empresas que trabalham com esse processo de produtividade em excesso, elas normalmente não inovam muito, né? Exato, Porque, exato. a não ser que ela tenha uma equipe para isso. Ela já chegou num ponto que ela consegue ter uma equipe incubada lá. Né? Exato. Mas o melhor dos mundos é alguém que está da linha de operação que possa inovar, né? Que ele vai ter subsídios mesmo para poder atuar dessa forma. Claro. E daí eu resolvi me desligar. E foi logo em seguida, assim, eu lembro que eu estava entrado na segunda graduação, que eu comecei na UFSC, meu segundo mestrado. Entrei os dois uma vez só. E eu fui fazer uma saída de campo que era para ver o Monte Cristo como um todo. Então, eu ia fazer uma caminhada, eu ia passar pelas escolas, eu ia passar pelo CEDEP, ia conhecer o projeto e depois vinha para casa. Né? Era um trabalho comum. E eu entrei lá dentro. De campo. É uma saída de campo. Assim, conhecer a realidade das periferias, porque a gente estava atuando nessa pedagogia libertária, né? Tudo isso, toda essa questão de consciência de classe. E quando eu passei por lá, eu lembrei das minhas atuações que eu tinha antes como educador nessas áreas. Nossa, eu quero trabalhar aqui. Eu quero trabalhar aqui. E quem já foi no CEDEP, as meninas já foram, sabe que o espaço lá é muito bonito, né? O espaço é muito bem preparado, o espaço é gigante, tem muita infraestrutura, tem ferramental luta de muito trabalho, né? Tanto da Maria Marlene, que é coordenadora, como do Padre Wilson, como de outras pessoas, a Maria Argentina, que é a nossa presidente também lá, de buscar recurso mesmo, né? Então eu pensei, nossa, se nos lugares que eu trabalhava com tão pouco dava para fazer tanta coisa, imagino que não dá para fazer num espaço desse de transformação, né? Com toda essa infraestrutura, com todo esse nome, com toda essa relevância social que o CEDEP já tem, né? O Rafael, eu queria que tu explicasse para o pessoal que está ouvindo e vendo a gente o que é o CEDEP. Acho que para a gente aqui tá mais comum aqui, mas o que é o CEDEP? O CEDEP é o Centro de Educação Popular, ele é uma ONG, né? Ele é do terceiro setor. Ele é uma instituição que ele já foi fundado em 87, há muito tempo, então ele é com muita história de luta, né, por direitos sociais, por preparação das periferias, em especial do Complexo do Monte Cristo, né? Ele foi fundado pelo Padre Wilson Grow, que tem o Instituto IVG, que é uma rede muito forte aqui de Florianópolis também, e da Grande Florianópolis, né, que atua nisso do direito social. Eu digo que até que no empreendedorismo social, para dizer, porque ele envolve de uma forma muito diferente que eu nunca tinha visto em outras ONGs, tanto o poder público quanto o poder privado, né? Essas forças, assim, para que a gente tenha um impacto positivo para a cidade, sempre trazendo o quanto é importante que a gente desenvolva todo mundo em conjunto, né? Tirar essa ideia de eu preciso ter sucesso sozinho e que, imagina se nós tivermos sucesso como cidade e depois nós tivermos um sucesso como país, entendeu? E assim indo, né? Então, ele faz projetos desde atendimento às crianças, né? O CEDEP ele tem 2 programas. Um programa é o Semeando Conhecimento, que tem o foco só em crianças e adolescentes da região. São 330 crianças atendidas no contraturno, com segurança alimentar garantida, com atividades que desenvolvem criatividade, esporte em geral, né? E tem o segundo programa, que é o Cultivando a Comunidade, que esse hoje eu faço a coordenação dele, né? Legal. Que é todo focado no desenvolvimento do território inteiro do Monte Cristo, que é bem grande. Nossa. São 10 comunidades. Então, desde a perspectiva de acesso à cultura, acesso ao esporte, acesso ao lazer e formação laboral e empreendedora, que aí vem a nossa grande parceria do Co-Creation, né? Que a gente já desenvolve lá há 4 anos esse fomento a pequenos negócios, né? A formalização. E digo que vai muito além disso, que é o fomento à autoestima e o empoderamento daquelas pessoas, né? Eu acho que todas as pessoas daqui que trabalham com a gente lá notam que é muito mais do que só uma questão técnica que a gente precisa lá. É mais esse resgate de eu posso, sabe? Porque as regiões empobrecidas, no geral, elas são muito desacreditadas por muito tempo, né? Então, elas não têm valor, elas têm uma vida já pré-marcada de um subemprego, elas não vão ter acesso às condições de políticas públicas, elas não vão ser contratadas pelas empresas, porque elas são de menor valor dentro desse processo, né? E tu voltar a isso, entender que elas têm sim, e a contribuição da periferia para esses locais é muito importante pela visão que eles têm, não que eles precisam se modificar para estar lá. É um trabalho que a Rede VG faz como um todo e o CEDEP também levanta essa bandeira muito forte, inclusive com vocês, né, com o Creation, que tem abraçado essa ideia desde o início, né, tem feito realmente valer e eu vejo a mudança também de vocês e nossa, né, durante todo esse processo, né.
Que massa. E o complexo do Monte Cristo, para quem não sabe, que envolve 10 comunidades, ele é aqui em Florianópolis, né? E na Grande Florianópolis. Acho que a gente Ele é pode na dizer região assim, né? continental, só Florianópolis. Só Florianópolis, Isso, tá. ele é ali na região continental de Florianópolis, ele fica ao lado do Balneário Jardim Atlântico, ali do Estreito, ali próximo, né? É aquela região de favela que tem ali, em geral, né? Tem várias ocupações, todas as comunidades nasceram de ocupações, então as pessoas não tinham onde morar e foram lá e ocuparam aquele espaço, fizeram as casas, tiveram todas aquelas lutas pelos direitos, né? E a gente atende a todas as 10 comunidades, né? Não sozinhos, existe uma rede gigante de outras instituições bem potentes lá, né? Mas a gente também trabalha em conjunto, né? Porque é muita gente. Estima-se entre 25 mil e 30 mil pessoas, imagina. Que massa. E cada vez aumenta, porque é um local que recebe muito migrantes de outros locais do país, né? Então recebe muitas culturas. As próprias turmas do Co-Creation que a gente tem, sempre tem uma ala gastronômica e ela sempre nos traz coisas novas. Aí vem alguém da Colômbia, aí vem alguém com coisa baiana, aí vem alguém com alguma outra coisa, né? E aí volta para aquele encontro de cultura que a gente, daquela diversidade. Exato. Até no grupo do Co-Creation Social, isso é muito importante. Né? Essa troca entre as pessoas que estão ali, entre as pessoas da turma que estão ali, eu acho que isso é muito importante. E tu tocou num ponto que é muito legal, sobre essa parte do empreendedorismo. Não é só o negócio dar certo. É a pessoa ser valorizada, é a pessoa mudar a sua mentalidade e ir trabalhando em cima disso. Tu vê que isso vem acontecendo cada vez mais nos projetos do social e de uma maneira como um todo, focado no empreendedorismo? Tu acha que as pessoas estão mudando isso? Com certeza, sabe? Até hoje à noite eu vou fazer uma das aulas com eles, da turma lá. E o nosso tema é esse, do porquê empreender dentro das comunidades, né? E quando tu vai olhar para o empreender, as pessoas pensam muito no comprar e vender. E o empreender é pensar, aprender a como fazer um processo, né? Que não tem como você fazer sem você estudar, sem você acreditar naquilo que você tem, e se você fazer os testes, entendendo a metodologia. Então, tu pode empreender para tudo, não necessariamente para um negócio só. Você pode empreender na tua vida acadêmica, tu pode empreender na tua vida pessoal, tu pode empreender na tua vida pessoal. Isso daí é um pensamento que eles tiram dessa experiência do Co-Creation e começam a usar para outros locais. Isso é maravilhoso. E isso é muito importante, porque você vê, não vou dar agora uns spoilers, mas você vê cenas incríveis de pessoas que vêm no início da turma com a gente, de um formato, de um andar, de um jeito, não sei vender, as coisas que eu faço não têm valor, tudo que eu faço não é bom, eu não vou conseguir, é o que a gente mais escuta no início. E depois, do final, você vê a pessoa ter a coragem, se sentir jovem, assim. Que aí eu digo pra ela, vocês estão tendo uma gestão de jovialidade. É frio na barriga, assim, as pessoas estão há 30 anos, às vezes, entrar numa sala de aula, e ela ir lá na frente, apresentar o pitch dela, falar do negócio dela, entender que o negócio dela tem uma proposta, que ela pode ter uma missão mesmo, né? Um objetivo de vida. Porque muitas vezes é isso que é retirado dessas pessoas. Qual o objetivo de uma pessoa que não consegue acessar a escola, ela não consegue ter a renda básica para sobreviver, ela vive um dia após o outro, ela não consegue nem planejar o final de semana dela, ela não tem acesso a políticas públicas. Qual o objetivo que ela vai ter? Para que ela vai viver? Só pela família? Até que ponto, né? Então, o trabalho em si, o empreender, ele é muito mais do que só uma renda. Claro, a renda é muito importante. Claro. Mas ele dá um objetivo, ele dá um olhar para ti, ele dá um plano, algo a seguir, assim. Eu acho que ele dá uma motivação de vida também, né? Que a gente fala muito lá em construções de projeto de vida, né? A gente não fala isso tanto com os empreendedores, porque eles já têm, né? Já chegam com uma ideia, mas os jovens que a gente atende é isso. Como nós vamos construir o teu projeto de vida? O que você pensa para você? Tudo é possível. Ainda mais na cidade, né? Imagina, 15 anos, meu Deus, tudo pode acontecer. Depois tu vê que realmente tudo pode acontecer, né? Mas é construir esse projeto de vida com eles. E com os empreendedores não é diferente. É num outro formato, né? Que foi todo adaptado, né, para aquela realidade, mas é isso. Qual é uma coisa que você quer fazer, que você faça porque você quer fazer, que faça sentido para ti, não que seja fácil, não que seja também só prazeroso, mas que tenha sentido para você. E é isso que eles saem de lá pensando, né? Que massa. Eu fui num CEDEP do lado, saindo da BR-101, tem um ali, não tem? Acho que é um CEDEP ali. O CEDEP, ele tinha antes várias casinhas, né? Ele era separado em vários locais. Hoje ele é o único que é do lado do batalhão de polícia, é o prédio único lá. Não, acho que foi em outro. Pode ter sido. Tem várias instituições lá, tem bastante, porque o território pede também, né? Eu tô devendo. Então vou cobrar agora, hein, ó, fica registrado. É bom. Eu vou, ok. Pronto, convencemos.
E são 4 anos de atuação com Co-Creation 4 Lab Social. Em 4 anos são quantas turmas, mais ou menos, que passaram ali, por alto? Foram 4 Quatro turmas. A gente faz uma turmas. turma anual, né? Uhum. Porque é um processo totalmente diferente. Quando você vai para a comunidade, aqui a gente pensa, a gente seleciona, né? E lá, por mais que a gente tente fazer esse processo, a gente também tem que fazer uma captação, tem que fazer um convencimento, Sim. tem que fazer tudo isso antes. Então, o processo seletivo lá começa meses antes. Aham. A gente sabe. É toda uma luta, é toda semana a gente Imagina. verificando o número, aí tem que confirmar ainda se Exato. aquele número ainda existe, né? E tem que quebrar esse mistério de empreender, né? Tem que quebrar essa lacuna do que é empreender. Mas são 4 anos, 4 turmas, mais ou menos aí uns 10 negócios, vamos 10, arredondar. 12. 10, 12 10, negócios. 12. Como é que é pra ti, Rafael, quando tu deita a cabeça no travesseiro, saber que tu mudou a vida de 44, 40 famílias aí? Olha, eu fico muito realizado. Eu fico mais realizado porque, para além de nós, né, mudarmos a vida deles, eu acho que nós, em conjunto, mudamos um pouco a sociedade também, sabe? Boa. Eu acho que isso que é o mais importante. Porque é um movimento coletivo, né? Eu tenho meu momento de protagonismo, não vou dizer que não. Eu Claro, sei da claro, importância, claro. eu também não sou tão assim, humilde. Eu acho também que a humildade tem um certo ponto que ela é legal e tem humildade que não, né? Que é de César o que é de César. Mas muda as coisas como ver, né? Hoje, por exemplo, eu consegui sair de uma ONG e ter um espaço dentro do Empreende Brasil, que é um evento estritamente elitizado, para entrar só. Estritamente com perfil de pessoas que não têm essa visão social, e eu levar essas pessoas da comunidade, eu ter um espaço para mim discutir ESG lá e discutir a importância deles olharem para isso, que hoje eles não entendem. Porque é um investimento que é muito longo, né? É abstrato, o porquê de contratar alguém da comunidade, por que eu vou investir nisso, né? Mas a gente trazendo subsídios, trazendo questões de marketing, o próprio marketing social, a questão de investimento, redução de imposto de renda, a validação da marca perante esse tipo de público que hoje é cada vez maior, que quer ver um aporte social dentro das empresas, né? Para mim já é uma conquista muito grande. E poder levar esses empreendedores lá também. Que massa. É incrível. Parece que estão no parque de diversões. Imagina. Sim. É o dia que eu tô com minhas crianças grandes. Eu falo assim, que eu vou andando com eles. Sabe? A gente vai andando com elas assim, como se fosse assim. Porque é muito gostoso ver a empolgação e aquilo contamina. Porque daí, cada turma, alguém indica alguém. Massa. E aí vai vindo alguém, eu conheço, funcionou pra mim. Só que é aquele trabalho moroso, né? O que empaca tem que estudar. E isso é uma coisa que a maioria das pessoas toma um choque, assim, meu Deus, tem que estudar. E a gente cria uma perspectiva negativa disso, né? Eu, como professor nato, né? Claro. Eu sempre digo que eu ensino e aprendo o tempo todo, né? E isso a gente tem que criar um jeito de ser prazeroso. Porque isso a gente vai precisar fazer o tempo todo para empreender, para estar nesses espaços, para estar em outros, para ter nossa voz ouvida em algum lugar, né? Então, nossa, os relatos mesmo dos pitches, assim, gente, é um dia que eu saio de lá, parece que eu vou explodir, assim. Porque elas ficam tão felizes. Elas, que eu digo, porque a maioria é mulher, né? Quase todas as turmas, a predominância porque é uma característica da própria comunidade, né? A comunidade, ela é baseada, quem segura o país, quando falam, quando uma mulher negra se move, o país se move, porque a base de todo o nosso trabalho está ali na comunidade. Se eles não fizerem todos os trabalhos para nós, a gente não podia estar aqui agora, nenhum de nós. A gente já está limpando alguma coisa, fazendo alguma coisa, fazendo um outro serviço. E elas que movem tudo. E elas movem lá, e elas constroem, elas vão atrás, assim, é muito bonito de ver. Eu vou dizer que eu me sinto menos, assim, tão realizado, mas mais motivado, assim, sabe? Com esse processo, assim, todo. Pá, que força que essa galera É muito tem. legal. É uma... Te dá assim, uma vontade, assim, Imagina, tu pensa que dá pra de mudar, ânimo ali. dá pra mudar o mundo, sabe? Que coisas que a gente vai perdendo depois que a gente vai ficando mais velho, né? As coisas são assim, tem coisas que não mudam, não. Pô, quem sabe, devagar o movimento ele vai acontecendo, né? Rafa, chegamos aqui num momento super especial pra gente. Todo mundo já sabe da onde vem TXM, né? TXM vem de 3 letrinhas aí que significam Think, Experience e Manage. E a gente tem o nosso momento TXM aqui, onde a gente faz 3 perguntinhas para o nosso convidado, uma para cada etapa. Vamos à pergunta T. Rafa, pergunta T. Cite um pensamento ou uma frase que te inspira. É uma frase que me inspira muito, foi uma frase do Padre Wilson, não querendo puxar saco, mas já aproveitando, que ele fala que a beleza rompe a bruteza, sabe? Isso ficou muito marcado para mim, porque muitas vezes eu olhava a beleza como algo só estético, né? Assim, parecia que não era tão importante pro meu processo. Aí o dia que eu entrei no CEDEP e eu entendi que aquele espaço ele não tinha nada de bonito, né? Que ele é construído de uma forma
jogada, que ele não tem uma organização, que ele não é pensado, que não tem como ter esse processo de beleza. E o CDEP estar ali no meio atrai as pessoas lá porque é um ambiente organizado, um ambiente que elas organizam as ideias, que elas podem ter esse processo, sabe? E isso me marcou muito, essa frase, porque depois disso eu notei a importância dos detalhes. Boa. Os detalhes fazem o processo funcionar. O processo por si só ele é igual para todos. Não tem nada de inovação. Os detalhes, que é uma coisa assim, uma coisa lá, um olhar diferente. Não, eu posso mudar agora. Por mais que eu já tenha feito isso. E sempre olhar de novo para aquele processo com carinho, me remeteu muito a essa frase que ele trouxe para nós de uma formação, sabe? Isso ficou muito marcado em mim. Eu uso bastante isso. Coisa boa. Momento TXM Experience. Cite uma experiência memorável. Pode ser um produto, serviço, lógico, digital. Uma experiência memorável, eu vou citar a minha experiência com o Co-Creation Social Lab. Boa. Foi uma experiência que eu tive com uma aluna, muito conhecida aqui, muito querida, que ela foi lá no CDEP buscar uma cesta básica comigo, uma vez. E ela foi buscar uma cesta básica porque ela não tinha como alimentar as filhas dela e ela estava precisando muito. E ela foi com um bebê que ela tinha. E o bebê tinha um lacinho no cabelo dela. E ela disse que fazia os lacinhos porque diziam que ela não parecia um menino quando era pequena, e para mostrar que era menina, ela fazia esses lacinhos e ela falou, eu também vendo esses lacinhos. E eu, bom, então eu tenho uma coisa aqui para você além da cesta básica. Tem um projeto assim assado do Co-Creation Social Lab que a gente está comentando. Na época era só Co-Creation Lab, né? Não tinha nem o social ainda. Foi, acho que é a primeira ou segunda turma. Então, vamos começar, convenci ela, a Maroca, a nossa querida Maroca, ela é uma referência hoje, né, nesse projeto, inclusive, dá vários momentos de fala. E no final do pitch dela, ela fez uma fala muito emocionante, que ela fala que ela foi lá buscar uma cesta básica e hoje ela não precisa mais. E hoje ela pode estar doando uma cesta básica para aquele espaço e a importância de você investir em si mesmo, sabe? Foi uma fala que foi muito marcante para mim. Eu disse, bom, é realmente uma das práticas que eu quero manter aqui. É isso que a gente faz hoje, sabe? Porque realmente tem um impacto direto na vida de alguém, sabe? É para isso que a gente veio, né? É para isso mesmo. É essa experiência aí que a gente quer ouvir. Que maravilha, foi muito marcante. Cara. Rafa, momento manage, cite uma regra, uma ferramenta de gestão aí que tu recomenda. Eu vou fugir um pouco do que eu imagino que seja normalmente falado aqui, mas eu acho que uma ferramenta de gestão que é muito importante é que o seu gestor ele seja um líder. Eu acho que a gestão da equipe é uma coisa que as pessoas perdem o feeling com o tempo e hoje usam muito mais ferramentas pensando que isso vai otimizar, mas não existe nada que trabalhe melhor que uma equipe motivada e que tenha uma causa. Então, esses momentos de o gestor estar com a equipe, de usar esse ferramental, independente de qual forma ele vai usar, qual ferramenta que ele vai usar, qual dinâmica ou como ele vai fazer, é muito importante para qualquer negócio funcionar, seja um negócio social, uma empresa privada, uma empresa até online, precisa ter esse alinhamento entre as pessoas. Não pode ser só pelo, estamos aqui pelo dinheiro. Isso aí não funciona em lugar nenhum. Tanto que as grandes empresas hoje, elas têm uma causa, elas têm uma ideia, elas têm um processo, elas têm um porquê, sabe? E eu acho que isso é, para mim, uma das ferramentas mais importantes é essa gestão de motivação, essa gestão de trabalho próximo, essa gestão de engajamento do seu colaborador, do seu parceiro, sabe? Nossa. É uma ferramenta para mim que tem que existir o tempo todo. É essa daí. Ferramenta. Sem essa, tu pode ter qualquer software que ele não vai dar conta do que tu precisa. Ô, Rafa, me diz uma coisa. Infelizmente, no Brasil hoje, a gente tem muita comunidade em situação de vulnerabilidade. Né? E dentro das comunidades tem muita gente querendo empreender e não tem um co-creation social ainda, né, para alavancar, acelerar esse movimento, né? A gente trabalha com um conceito não de startup para esse cenário, mas sim de social up. Sim. Né? O que tu diria para essas pessoas como primeiro passo? Olha, estou numa comunidade em situação de vulnerabilidade, estou tentando empreender, não estou conseguindo, ou não sei por onde começar. Que dica que tu daria para essa pessoa? Primeiro procure alguém que possa te ajudar nesse primeiro passo. Boa. Se não tem um co-creation perto de você, se não tem um Sebrae, se não tem uma ONG de referência, procure algum lugar. Porque sozinho é muito difícil. E ser autodidata no início é uma coisa que não vou estar aqui falando uma coisa que é para 1% que funciona. Precisa achar esse apoio e ele existe mais do que as pessoas sabem que ele existe. Ele está aí, existem vários programas, só que são programas que pedem dedicação. Esse é o frigir dos ovos que a gente fala, entendeu? Precisa ter dedicação. Mas existe. Tem gente querendo fazer esse movimento acontecer. Tem vocês, tem nós, tem o Sebrae, que é um baita parceiro também.
tem as outras ONGs da própria Rede VG, o próprio VG, só que em Florianópolis já tem, olha quantos que você pode procurar. Todo lugar tem. Se não tem, cobre do órgão público. Quem vai me ajudar? Boa. Porque se não tem ninguém, alguém tem que dar uma resposta. E quem é que tem que fazer? Quem vai me ajudar a empreender? É o órgão público. Ele precisa dar esse apoio. Procure uma secretaria, procure algum local do Secretaria do Ministério do Trabalho, procure. Eles vão saber te orientar. Se não souberem, aí a gente passa para um outro problema, que aí é uma denúncia, né? Mas tem que ter esse suporte. Ele existe, existem ferramentais, existem políticas públicas, por mais que não sejam tão conhecidas, que até é um trabalho que a gente pode pensar futuramente em mostrar isso mais para as pessoas, mas existe. Então procure alguém. Alguém vai querer te ajudar. Legal. E é importante a gente lembrar também que a cada 4 anos você tem uma ótima ferramenta na mão para você conseguir fazer isso, né? A cada 4 anos é aquele momento de aquele você momento comprar. especial. Ô, Rafa, me diz uma coisa. Um filme. Um filme é As Vantagens de Ser Invisível. Esse filme, para mim, é muito marcante. Ele conta toda uma história do menino que é centralizado, né? Que ele é um adolescente, que ele é um menino especial, né? Ele tem algumas questões, ele passa por um trauma muito grande. Ele passa todo por um processo de autoconhecimento. O filme traz várias nuances do que eu quero para minha vida. Fala muito sobre o projeto de vida, assim, sabe? E ele tem várias frases, várias coisas muito impactantes. Eu tenho uma tatuagem, inclusive, desse filme, né? Que ele fala que todos nós somos infinitos dentro da nossa grandeza, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que esse filme ele traz uma mensagem muito legal, assim. Para quem acha que não tem uma saída, mas sempre tem algo que você não prestou atenção que você pode contribuir, sabe? Socialmente ou para você. Sempre tem alguma coisa. Eu lembrei de uma frase, eu vi em algum filme também, que é: você sempre tem uma escolha. Você sempre tem isso. Aí me lembrou muito Marca, essa... né? Tem coisas que ficam... Só foi pra pele que ficou muito marcado. Somos todos infinitos, e é verdade, né? Não tem limite para as possibilidades do que a gente pode fazer. Tem desafios, que é a questão do próprio território empobrecido, né? Ele tem muitos desafios, porque ele não tem a liberdade de ter um acesso a várias coisas que a gente tem. Mas isso não impede ele de rompê-los também. Né? É aí que vem todo esse movimento que a gente vem fazendo como um coletivo, né? Hoje. Rafa, um livro. Um livro é O Pequeno Manual Antirracista. Esse eu acho que todo mundo deveria ler. É bem simples a leitura, ele é bem pequeno, é um livrinho de bolsa, da Jamila Ribeiro. Ele é incrível. Mudou muito a minha visão também sobre as coisas, porque a gente acha que a gente é super desconstruído, né? E tu vai ver, tu até mas tem todo um processo muito grande. E esse livro ele é incrível. Ele traz vários conceitos importantes, traz várias coisas corriqueiras, fala sobre a questão estrutural, não do racismo só perante a pessoa negra. O racismo como um todo, ele é uma estrutura de valor, né? Onde uma pessoa tem menos valor que a outra, quando você fala de racismo. E é uma coisa muito embutida no capital. Não que eu seja contra esse processo de capital, eu acho o Mercado Livre incrível. Só que tem coisas que a gente precisa, hoje não cabem mais. E isso é uma delas. A gente não pode mais precificar as pessoas por valor. Então, isso é uma coisa que a gente tem que desconstruir. Ele traz muitos conceitos legais que vão para além só do que eu acho que ele era a proposta dele. Né? Mas ele é um livro incrível. Massa. E uma inspiração, uma pessoa que te inspira? Pessoa que me inspira... Eu vou ser bem clichê. É a minha mãe. Boa. Eu acho que eu nunca vi uma pessoa tão honesta e uma pessoa assim tão incrível para mim. É a minha mãe, porque... Eu lembro que quando eu era pequeno, a gente sempre teve bastante dificuldade financeira. Eu lembro que ela teve uma época que ela saiu do emprego, a gente se mudou para Xangri-Lá e ela cortava grama para a gente poder jantar. A gente cortava grama durante o dia para a gente poder comer à noite, sabe? E era eu e ela só. Meu pai não estava com a gente naquele momento, estava num processo de trabalho em outro lugar. E enquanto ela fazia aquilo, todo o dinheiro que ela tinha a mais, ela investia na minha educação. Tudo, o pouco que ela tinha, ela comprava um curso para mim, ela olhava para mim, você vai estudar, e ela me cobrava, a nota média era 6, eu tinha que tirar 8 na escola, porque você vai estudar para você nunca passar por esse tipo de coisa. Isso foi uma coisa que ela me falou que ficou muito marcado para mim, sabe? E ali que eu acho que peguei esse apreço pelos estudos, porque eu vi que a minha ferramenta de liberdade é essa. Né? Tem nada mais antissistema do que você estudar, né? É o único jeito que tu rompe todo esse processo. Né? Com certeza. Então, para mim, ela é uma pessoa extremamente honesta, uma pessoa extremamente, assim, de referência para mim. Assim, isso que ela fez para mim, assim, tudo que ela faz, né? Qualquer coisa hoje, eu sou metade do que ela é como pessoa. Vocês podem ter uma noção. Minha mãe é incrível. Mãe é mãe. Minha mãe é... Mãe é mãe. É minha mãe. Ô, Rafa, e o que tu diria para aquele Rafa lá de Xangri-Lá hoje, lá do Rio Grande do Sul? O que tu diria para ele hoje? Acredita que vai dar certo.
Não, segue assim, é esse o E caminho, deu sabe? certo. E deu certo. deu Hoje eu certo. me sinto muito privilegiado pelas coisas que eu conquistei, pelo espaço de fala que eu tenho, Uhum. pelo espaço de referência que eu consigo trazer para muitas vozes, para muitos lugares, né? Assim, eu fico muito contente com esse espaço todo. Uma pena que é só um Rafa. É. A gente tinha que ter uns 30, Ih, 40 mas Rafas tem, aí. tem vários Rafa, várias Renata, vários Maca por aí, fazendo um trabalho diferenciado, um trabalho que impacta as pessoas de verdade, sabe? Não impacta para que elas fiquem só mais ricas de valor monetário. Porque eu acho que isso até é uma questão que já está caindo muito, né? A riqueza ela é muito ampla, né? Exato. O que é riqueza? O que é ser uma elite, né? Aham. O que é? É só eu ser dono de alguma Aham. coisa? Então isso tudo está mudando os conceitos. Eu fico muito feliz de presenciar esse movimento. Que eu, imagina, eu tô com 31. Os meus 20 anos, isso aí parecia um sonho distante. De eu poder estar aqui no momento desses com vocês, falando sobre isso abertamente, falando sobre um livro, manual antirracista, sabe? Claro, claro. E hoje já é super comum. Sim. Imagina o que vai ser daqui para frente, né? Qual a onda que a gente está participando desse movimento também. Que coisa boa. Mas, o Rafa, esse movimento todo, ele é do Rafa, ele é da Renata, ele é do Co-Creation, ele é da TXM, ele é do Sebrae, mas eu estou sentindo falta dessa galera que ainda não está nesse movimento. Né? Dessa galera que está ouvindo a gente, está no carro, está no trabalho, está empreendendo também, ou já empreendeu e já está bem aí. Você também pode contribuir financeiramente ou com o seu conhecimento. Cara, não tenho tanto dinheiro, eu não consigo disponibilizar, não consigo investir numa social up. Cara, entre em contato com a gente, com o Rafa, com a gente da TXM, vai lá dar uma palestra, vai fazer um vídeo, gera um conteúdo. Eu acho que tudo isso são pequenos movimentos. E volto naquele ponto que tu falou dos detalhes, né? São esses pequenos detalhes que vão ajudar a gente a construir um ecossistema bem mais rico. Com certeza. São esses pequenos detalhes. Até para quem faz esse movimento, o que você vai ganhar em troca é muito... Não tem preço. O movimento que você ganha de troca, a visão de mundo que tu tens, que às vezes parece que você vai te apequenar, né? Que eu vou sair do meu privilégio, mas não. Te torna mais perante aos teus iguais, te aproxima das pessoas. Isso é muito importante. E geralmente quem vai com essa cabeça, estou saindo do meu privilégio, volta muito mais rico do que estava antes. Com certeza. Que maravilha. Rafa, prazer demais falar contigo. Prazer. Obrigado mesmo, tá? Foi uma aula aí para todo mundo. A gente vai ter que, Renata, fazer um parte 2 aqui. Só o parte 1 não deu, a gente vai ter que fazer parte 1 e parte 2. Me convida que eu venho, você sabe que eu sou... Exato, sempre mais. A recíproca é real também. Que coisa boa. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela pessoa incrível que tu é. Obrigado, tá? obrigado mesmo. Eu fiz uma brincadeira, a Ecate estava aqui antes, eu fiz uma brincadeira que eu falei para ela assim, ó, que estranho o sobrenome do Rafael, né, que é do CEDEP. Daí ela olhou para mim e falou assim, porque todo mundo fala, é o Rafael do CEDEP, já virou o sobrenome ali. Já tá marcado, né? Já tá marcado. Mas parabéns pelo teu trabalho, pela pessoa incrível que tu é e obrigado por ter passado esse tempo aí com a gente. Eu que agradeço pelo convite, gente. Muito obrigado. Sempre contribuir, colaborar com vocês para qualquer movimento. Eu também acredito que vocês estão muito vinculados com a causa que eu tenho também, que é fazer as coisas diferentes. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Vamos mudar o mundo de baixo. Vamos dar um jeito. Rafa, tenho uma lembrancinha aqui, uma eco bag da TXM pra ti. Olha não só, que já aqui, não ó. deva ter umas 30, mas a 31ª Eu é a gosto melhor aqui, de ó, todas, me tá? sinto muito representado Aí, aqui. ó, Minha coisa pesquisinha. boa. Eu tenho dos eventos, né? Eu sou colecionador de ecobags. Olha aí, ó. Nato. Mas essa vai ser especial também. Maravilha, maravilha. E pra você que tá em casa, no trânsito, no trabalho, que ouviu a gente até aqui, não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais também. Segue o Rafa. Rafa, qual que é o teu Instagram aí, tua rede social? RAFS, Rafs, César com Z. Aí, ó, arroba É isso, Rafa César. Rafa César. Só esse. Show de bola. Segue ele também, vai ter muito conteúdo bacana lá. Você vai conhecer melhor o Rafa. Segue a gente no Instagram, txm.methods e lá no LinkedIn, TXM Methods. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Um beijão. Obrigado para a Rê, que está aqui também, a nossa coordenadora maravilhosa do Social Lab. Tá? Para a Ecate, que estava aqui até agora há pouquinho. Para o Léo, que está gravando. Para todo mundo, especialmente para você que está em casa, no trabalho, ou seja, onde você estiver ouvindo a gente. Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.